homenagem. Não, ele fez apenas uma ameaça, não xingou ainda. Isso é uma ameaça quando ele vier, será pessoalmente. Eu não xingo, eu sou um gentleman, que isso, não vou xingar, não. Você é classudo, né, Renato? Será tudo luva de pelica. Ai. Ô, Mili, entrando mais nessa partida, né? Vocês já falaram sobre esses jogadores que entraram no jogo do Flamengo e não conseguiram fazer a diferença. E a gente percebeu um Flamengo que procura o jogo, que tenta controlar, que pressiona, mas que tinha dificuldade ali de finalizar e de criar chances claras. Muitas tomadas de decisões erradas também. E um Botafogo que soube se defender em algum momento até esteve melhor que o Flamengo em uma parte do jogo ali, especialmente no segundo tempo. O que faltou para esse Flamengo para conseguir colocar a superioridade, concretizar essa superioridade em relação ao controle do jogo? É a tomada de decisão? É ser mais efetivo? O que falta ainda para esse Flamengo? Olha, só em minha defesa eu queria dizer o seguinte, eu dei uma provocada no Renato, mas o Danilo tripudiou. Foi outra coisa que o Danilo fez. Muito bem. Pegou pesado. Isso. Eu acho o seguinte, eu acho que faltou vida a esse clássico. Faltou vida para o Palmeiras, faltou menos vida para o Botafogo, para o Palmeiras, para o Flamengo, e faltou menos vida para o Botafogo. Assim, muitas vezes eu olhava o Flamengo precisando atacar e a torcida sentada, meio quieta, assim. O que acontece entre campo e arquibancada é um diálogo, é uma dialética, assim. O campo puxa, a arquibancada vem, a arquibancada convida, o campo vai. Eu não vi isso nesse clássico. Quando o jogo taticamente virou uma bagunça, para quem está assistindo, ele até melhorou um pouco. Eu sei que treinador e quem fica estudando o jogo deve pensar, meu Deus, que caos, isso está chato, está tudo errado. Mas para quem está vendo, o jogo abriu um pouco. E aí a torcida do Flamengo veio. Eu acho que faltou isso para o Flamengo. O Flamengo, às vezes parece estar cabisbaixo, jogando no estado de espírito do De La Cruz. Não é para ser assim. A gente está no começo da temporada, no começo do campeonato, tem muita coisa para acontecer, o estádio deveria estar terreirizado. Todo mundo, como eu vi o São Januário, sabe? E não aconteceu. E isso precisa acontecer. Então eu acho que faltou isso. Eu não sei se o Felipe Luiz está desanimado, eu não sei. E isso se reflete, né? O De La Cruz já tem essa postura mais melancólica mesmo, mas assim, estava todo mundo mais para baixo. Taticamente, assim, o jogo foi amarrado dos dois lados, né? Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo se soltou mais, mas mesmo com as substituições, assim, acho que o Botafogo até levou mais, como o Renato falou, levou até mais perigo. O Rossi fez uma ou duas defesas muito difíceis. Bruno Henrique jogou mal. O Pedro para mim é um craque, assim, dentro e fora da área. Eu acho ele realmente um jogador fora de série. Mas também hoje não esteve bem, né? Então, não sei, faltou. Eu fiquei vendo o jogo, assim, foi xoxo, né? E é um clássico, gente. Um dos maiores do mundo. Não deveria ter sido assim. Falta vida. Falta vida e atitude para esse Flamengo ainda, porque o Trajano, no último jogo, quando o Flamengo vence a LDU, isso foi elogiado, né? O time, enfim, voltou bem, mostrou atitude, mostrou vontade, mas a gente já viu o Flamengo apagado em alguns momentos, como foi naquela derrota para o Central Córdoba em casa, uma derrota muito inesperada. Ainda falta uma pegada, assim, entender a importância das competições, estar ligado o tempo inteiro para esse Flamengo ser o que a gente espera que ele seja? Não, o Flamengo surpreendeu muito aqueles 30 minutos iniciais contra o LDU. Vibrantes, né? Foi elogiadíssimo. Partiu para cima. Não conseguia chutar para gol muito. É uma característica desse time do Flamengo, que chuta pouco, perde muito gol, não consegue sair. O máximo que faz é 1-0 e tal. Mas hoje a Miri falou que faltou vida, faltou alma, sei lá o quê. Mas faltou talento, né? Esses caras que entraram também não são bons. O garoto que entra no meio de campo, ele não tem condição de ser titular do Flamengo. Esse Everton no meio de campo. O substituto do Pedro não tem como... Com licença, quanto custaram estas batatas fritas? R$8. Por quê? Me dê, e este tablet é seu. Você vai começar... O falado aqui... não tem condição de jogar no Flamengo. Como o Carlinhos anteriormente também não tinha. Lembra o Carlinhos que foi titular, depois foi dispensado? Né? Então, falta talento.
O Luiz Araújo é inconstante, o Cebolinha é inconstante. Então, e o Felipe Luiz, que quando ganhava tudo, tinha perdido quase nunca, era cotado até para a seleção brasileira, como se fosse a 8ª maravilha do mundo. Ele não é um técnico jovem, que ele tem que correr muito, andar muito pela estrada no futebol como treinador. Ele tem que aprender a conviver com o time titular do Flamengo. Ele foi muito bem na divisão de base. No time titular, se você parar para pensar, ele perdeu 3 jogos só. O Flamengo não realizou grandes jogos sob o comando do Felipe Luiz. Não realizou grandes jogos. Podia ter jogado, até alguns jogos jogou bem, mas podia ter jogado muito melhor. O Flamengo, hoje, foi um dos times mais bagunçados que eu vi em campo no segundo tempo. O Flamengo, no final do jogo, foi uma lástima. E eu não sabia quem era atacante, quem era defensor, quem era centroavante, quem era ponta esquerda. Foi um negócio inacreditável. E o Botafogo se segurando ali, tecnicamente parecia inferior, mas não é inferior. Mostrou que não é, naquele momento do jogo não foi. Melhor que o Flamengo. Então, se faltou vida, não foi só vida também. Faltou talento, porque o Flamengo não tem banco. Nós achávamos que o Flamengo tinha banco, não tem. O Palmeiras tem. E meter 7 pontos domingo que vem vai ser uma distância, eu concordo. Que vai ser difícil, por mais que seja na 10ª rodada, 7 pontos para descontar vai ser difícil. Faltou o que mais, hein, Renato? Faltou talento, faltou vida, faltou organização tática por parte do Felipe Luiz. O que faltou? E aproveitando, já que você está sendo muito provocado, que eu sinto muito, não é culpa minha, agora vem não só da Mili, do Trajano, do Danilo, mas vem do Superchat também, que eu vou ter que registrar. O Renato Maurício Prado quer um jogo em que o Flamengo não leve um chute. Esquece que do outro lado é o Botafogo contra um Flamengo sem Gerson, Pulgar e Arrascaeta. Mas vem cá, o Botafogo também estava sem uma opção de gente, hein? O Botafogo estava sem o Barbosa, estava sem o Bastos, estava sem o Savarino. Eu diria a você que em termos de desfalques era pau a pau. Não dá para dizer, só o Flamengo jogou desfalcado. Imagina, o Savarino é metade desse time do Botafogo, do meio do campo para o ataque. O Barbosa e o Bastos eram a zaga titular, a zaga campeã da América, campeã brasileira, né? Então, o Cuiabano estava jogando de ponta esquerda. Mas virou o ponto esquerdo do Cuiabano. Já vem jogando. Mas ele não é, né? É um improviso. Não, mas é um improviso efetivado. Já tem vários jogos que ele joga e joga bem. Joga bem. Hoje não, né? Hoje não. Mas deu um chute mas ele com o Alex Telles ali do lado tem funcionado bem essa dobra pela esquerda, né? Enfim, o Cuiabano eu não considero desfalque. Eu considero desfalque os que eu falei aqui, que são pelo menos 4 jogadores bastante importantes. Mas não é questão de não dar um chute. Você não falou do Arthur, né? Você não falou do Arthur. Bem lembrado. O Arthur, que foi o destaque da última rodada e que machucou e não jogou essa. Então, os desfalques eram pau a pau. O problema do Flamengo é que o Flamengo, os atacantes do Flamengo estão muito mal. O Luiz Araújo é o melhorzinho, mas mesmo assim não é um atacante de ponta absoluto. O Cebolinha e o Michael, sempre você torce por quem não está jogando. Quando está jogando o Michael, você pede o Cebolinha. Quando está jogando o Cebolinha, você pede o Michael, porque nenhum dos dois consegue se acertar. O Bruno Henrique vem muito... Eu achei até que hoje o Bruno Henrique estava fazendo uma das melhores partidas dele desde que estourou o assunto da Bet. Quando o rendimento dele e a cabeça foram para o espaço. Hoje achei até que junto com o Pedro ele estava jogando direitinho. Mas aí o Felipe Luiz teve aquela loucura coletiva de tirar os dois e botar o Juninho e Matheus Gonçalves. Mas o Flamengo, o grande problema do Flamengo é que os jogadores que teoricamente formam um banco de reservas poderoso, o pessoal comenta sempre, olha só, o Flamengo botou o Cebolinha, botou o Luiz Araújo, estão todos em má fase. Ao contrário do Palmeiras. Do Palmeiras o cara sai do banco e resolve o jogo. Do Flamengo o cara sai do banco e não resolve nada. Então, o Flamengo vai ter problemas daqui para frente. E eu estou muito preocupado em relação ao Mundial. Porque se o De La Cruz não puder jogar o Mundial